Paz do Senhor para os irmãos. Esse caderno aqui me denuncia, irmão. Eu entro com o caderno, é o irmão que vai pregar hoje? É eu mesmo. A paz do Senhor para os irmãos também que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, né, pela internet. Bem, domingo abençoado para nós. Deixa eu começar logo com uma pergunta. Quem é que sabe o nome da pessoa que foi abençoada quando você trouxe essa oferta que colocou aqui no altar? Quem é que sabe o nome? Fala aí, fala o nome. Não. Foi você que foi abençoado. Eu vou pregar sobre isso hoje, interessante. Quando eu vi o pessoal colocando, os irmãos trazendo a oferta, que na realidade você plantou uma semente aqui. Essa oportunidade nos é dada todos os dias para você plantar. Então, se você plantar todo dia alguma coisa, lá na frente você vai colher. Você vai ter sempre o que colher. Amém? Então, eu vou começar fazendo outra pergunta. Quem quer ser amado? Todo mundo, né, irmão? Quem não quer ser amado? Quem quer ser perdoado? Aí todo mundo, eu quero. Quem quer ser bem recebido? Todo mundo quer ser bem recebido, bem tratado. Quem é que quer receber misericórdia? Todo mundo. Misericórdia, então, irmão, é o principal. Quem é que não quer? É o que mais a gente pede a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Então, todo mundo quer. Então, vamos abrir as nossas Bíblias agora, lá em Gálatas 6. Gálatas 6, o 7. Amém? Só escutei um dizendo amém. Um. Eu estou escutando ainda os irmãos folheando a Bíblia. Mais um tempinho. Vamos lá então, irmãos. Está escrito aqui o seguinte, em Gálatas 6, 7. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Tudo que o homem semear, isso também ceifará, vai colher. É uma lei que já está determinada no reino espiritual. Essa lei foi determinada por Deus. Não tem como nós fugirmos disso. Assim como a lei da gravidade foi estipulada por Deus, a lei da semeadura é a mesma coisa. Então, eu perguntei para os irmãos, quer receber amor? Semeie amor. Quer receber perdão? Semeie perdão. Quer ser bem recebido? Receba bem as pessoas. Quer receber misericórdia? Tenha misericórdia das pessoas. Quer ganhar presente? Dê presente. É assim que funciona. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Aí eu, conversando com a Vânia, que eu ia pregar sobre isso, a Vânia falou assim, aqui tem uma ilustração legal que eu vi aqui na internet. Aí eu copiei a ilustração para falar para os irmãos, que eu achei interessante. É assim a ilustração. Um irmão queria adquirir dons espirituais. Assim foi ao local onde poderia encontrar-se com um anjo que lhe venderia os dons. Pode pedir, disse o anjo, estou aqui para servir. Temos amor, dons espirituais, graça, humildade, fidelidade, submissão ao Espírito. Enfim, o anjo ofereceu-lhes diferentes opções. O irmão fez seu pedido. Quis amor, alguns dons espirituais, misericórdia e unção divina, que é a graça. Em seguida, o anjo pediu para que o irmão abrisse uma de suas mãos para entregar-lhe o que havia comprado.
Mas tudo isso que comprei caberá somente na palma da minha mão? Perguntou atônito o irmão. Olha, meu jovem, aqui nós só vendemos a semente. Agora você deverá semeá-la para colher os frutos desejados. Semente. Semente. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo suas obras. A semente está aqui. A semente do amor, a semente do perdão, a semente da graça, a semente da misericórdia. Nós temos que plantar essa semente dentro do nosso coração e regar para ela crescer. Deus não vai te dar amor assim. Eu vou lá na frente, eu quero amor. Não. Irmão, sem o entendimento, sem o conhecimento da palavra de Deus, esse amor não vai crescer em nós. Não tem como. Tem gente que diz assim: ninguém me ama. Será que é porque você não ama ninguém? Ninguém me compreende. Será que é porque você não compreende ninguém? Tem gente que diz: a minha vida é uma desgraça. Às vezes, tem gente que desgraça a vida de outras pessoas. Outro diz: eu não tenho paz. Tem pessoas, irmãos, e eu conheço, pessoas que estão dentro de igreja, que tiram a paz de outras pessoas. Que vem, assiste os cultos, canta louvores, levanta a mão e tira a paz do outro. Eu não tenho alegria. Tira a alegria dos outros. Aí a pessoa diz assim, quando está passando por esses problemas: ah, eu estou sendo provado por Deus, eu estou passando uma luta. Aí eu pergunto para os irmãos: será que quando isso acontece com a gente, irmãos, eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, quando eu falo, a palavra veio primeiro para mim. Eu estou incluído nesse pacote, tá bom? Eu estou incluído dentro desse pacote. Quando a gente diz assim: eu estou passando por uma prova, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Será que você está passando por uma prova ou você está colhendo aquilo que você plantou? Será que você consegue pensar nisso? Porque muitas das vezes as coisas que a gente faz, a gente esquece. Mas a lei vai vir, irmãos, não tem como fugir, ela vai vir. Eu costumo dizer que o ladrão, quando estava na cruz, ele olhou para Jesus e falou: Senhor, lembra de mim quando entraram no teu reino. Aquele homem foi salvo ali, mas morreu. Pagou pelo erro dele. É assim que funciona. Tudo que nós fizemos no passado está voltando agora de forma multiplicada. Você sabia que a lei da semeadura é multiplicada? Você, quando planta uma coisa, não vem uma coisa, vem mais. Ó, em Oséias 8:7 diz assim: eles semeiam vento e colhem tempestade. Você pode ver que o vento, você está ali fora, vem um ventinho, bate em você. Um vento, legal. Mas quando você planta vento, vem mais, multiplicado, tempestade, que é muito mais do que um vento. Assim também, quando você planta um caroço de milho, Deus te dá um pé de milho com vários caroços, em cada espiga. Olha quanto você recebeu a mais. Você planta um caroço de milho, aí nasce um pé com várias espigas, e em cada espiga vê quantos caroços tem, para você ver.
Então vem multiplicado. E essa lei é para todo mundo, independente se você é crente ou não crente. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E Deus é tão bom, já escutei isso, mas tão bom, que Ele deixa você plantar o que tu quiser. E Ele é tão justo, que você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Eu estava conversando com a irmã, a Levita, e estava falando que às vezes a gente pede tanta coisa a Deus, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Aí eu cheguei para ela e disse o seguinte, que às vezes nós não precisaríamos pedir tanto a Deus coisas se nós vivêssemos plantando. Porque quando você vive plantando, você vive colhendo. E muitas das vezes aquilo que você está desejando de Deus, pedindo a Deus, se você tivesse plantado lá atrás, você estaria colhendo sem precisar pedir. Eu entendo assim. E depois que eu tive esse entendimento na minha vida, as coisas mudaram para mim. Porque eu sei que é dando que eu vou receber. Então, esse ato que vocês vieram aqui, que nós viemos aqui e colocamos, na realidade, você plantou. E você vai colher. Então, plante, irmão. Viva plantando. Todos nós que estamos aqui hoje, somos parte daquilo que nós plantamos no passado. Suas ações, nossas atitudes. Você hoje está colhendo o que você plantou lá atrás. Então, se você quiser coisa boa na frente, para colher lá na frente, plante hoje. Porque nem tudo que você planta hoje, você vai colher logo. Vai levar um tempo para você colher. Então, tu tem que viver plantando. Aí eu pergunto, a sua vida hoje é uma bênção ou não? Só você sabe responder. Se sua vida é uma bênção, se a minha vida é uma bênção, só você sabe responder. Porque temos hoje tantas famílias, irmãos. Por que nós hoje, eu estava trazendo essa palavra, aí veio na minha cabeça assim, por que hoje nós temos tantas famílias com problemas com os filhos? Aí eu comecei a viajar, né? Quando uma criança está sendo gerada, que é plantada a semente no útero da mulher, aquela semente que está ali, que está crescendo ali dentro, por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque a minha sobrinha Eloã, ela tem a Elisa. E a Elisa é muito agarrada com ela. Irmãos, eu nunca vi, eu conheço, mas é agarrada demais, ela só quer ficar do lado da mãe. Aí eu conversei com a Eloã. Eloã, você conversava com essa menina quando ela estava no útero? Ah, tio, eu ficava dizendo, eu te amo, e acariciava a barriga. Eu amo você, você é muito desejada. E começava a fazer carinho na barriga, onde tinha uma semente. E ela começava a profetizar. E ela disse que botava louvores. E ela disse que chamava o William para acariciar a barriga. Então, você está pensando? Isso no reino espiritual e provado cientificamente que a criança, quando ela está sendo gerada no útero, que você faz carinho, que você diz que ama, que você diz que é desejada, aquela criança, ela recebe tudo aquilo no seu subconsciente, eu não sei explicar como Deus faz isso, que quando ela nasce, a voz da mãe, a voz do pai, já é familiar para aquela criança. É um negócio interessante, a criança não quer sair perto daquela voz, ela reconhece a voz da mãe, ela reconhece a voz do pai. Assim também é com Deus. Você tem ouvido a voz de Deus?
Tem reconhecido a voz de Deus? Que Ele tem falado o tempo todo, Ele tem falado com a gente. Aí eu achei interessante isso, aí me lembrei que uma mulher, eu vi isso na Record, uma mulher colocou caixa de som numa plantação de bananas, espalhou e colocou música clássica para as bananas ouvirem. Um troço de doido, irmão, um negócio de doido mesmo. As bananas começaram a mudar. As bananas começaram a crescer mais, ficaram mais bonitas, colocando aquele som no meio da plantação. Aí descobriram que a vegetação, ela é sensitiva à vibração. E teve uma reação àquilo. Aí eu falei, caramba, se uma bananeira pode entender isso, quanto mais um ser humano que está dentro de uma mãe. Se uma bananeira consegue entender isso, e foi bem tratada, colocaram musiquinha para ela, e ela te dá um fruto melhor, porque a banana ficou maior, porque a banana ficou mais viçosa, parou de apodrecer. Se um pé de banana consegue entender, irmãos, então diga, plante coisas boas, porque tantas crianças com problemas hoje, adolescentes, foram rejeitadas dentro do útero da mãe dizendo, eu não quero esse filho, eu rejeito esse filho, e esse filho está escutando, você está plantando uma semente ruim, e essa criança vai nascer sendo rejeitada, com síndrome de rejeição, e vocês não entendem, porque a mãe disse lá, eu não quero essa gravidez, eu não quero esse filho, o filho está recebendo tudo isso, e você está plantando uma semente dentro do útero da mãe, e aí nasce a criança revoltada, ninguém dá jeito, ninguém entende o porquê. Então, se você conhece alguém aqui que está grávida, traz essa palavra para ela, chega lá e diz assim, trate bem essa criança que está aí, porque ela está entendendo tudo, para de brigar com o marido, para de discutir perto dessa criança, porque ela está escutando tudo lá dentro. E isso vai para o subconsciente. Irmãos, eu já ouvi falar de memória genética. Memória genética, sabe o que é? Diz que mataram muitos elefantes lá na África, mas muitos elefantes. E os elefantes fugiram daquele lugar de onde tinha o homem. E eles ficaram muitos anos fora. Os filhotes daqueles elefantes, quando voltaram, que viram os homens, começaram a fugir dos homens. Sem nunca ter visto os homens. Foi plantado naqueles elefantes uma coisa ruim, que eles passaram para os filhotes, chamado memória genética. Às vezes eu vejo na Bíblia dizendo que, no Velho Testamento, que Deus, aquele mal vai atravessar de geração para geração. Talvez fosse isso que a gente não entendesse. Eu visito a maldade dos pais nos filhos da terceira e quarta geração. Não estou dizendo que é, mas a gente pode conjecturar. Então, ele colocou o que aqui? Ele colocou música clássica. Agora, irmão, se ele coloca um funk, matava as bananas. Se ele coloca um funk, ele mata. Então tem que ser semente de música boa. Não pode ser semente de música ruim. Vai botar um funk, vai matar a banana dele e dos vizinhos todinho da região. Isso é só um desabafo, irmão, porque é muito ruim. Funk é muito ruim. Não, o funk para ficar bom tem que melhorar muito. Para ficar ruim. Aliás, o funk para ficar ruim tem que melhorar muito. Até ele ficar ruim. Então, irmãos, nós temos que plantar coisas boas, porque
certamente nós iremos colher. Estava conversando com uma pessoa e que me falou que tinha uma senhora no hospital, abandonado pela família. Aí eu falei para ela assim, abandonada? Uma senhora de idade? Aí eu falei, aí tem coisa, gente. Pô, um filho não tem coragem de abandonar uma mãe. Pergunta para mim, pergunta para o Emerson, pergunta para todos os meus irmãos se teria coragem de botar minha mãe abandonada no asilo. Pergunta. Irmão, toda regra tem exceção. Toda regra tem exceção. Mas se você perguntar, todos lá em casa vão dizer não, não colocaria, não abandonaria minha mãe. Por quê? Aí vem os porquês. Aí eu cheguei para essa pessoa e disse assim, ela falou assim, e nós ligamos para a família deles e eles disseram assim, a senhora precisava ser operada, então eles ligaram para perguntar se eles poderiam operar, levar para operar. Aí ele falou, aí o rapaz que atendeu falou o seguinte, faz o que vocês quiserem com essa senhora. Nós já tivemos misericórdia o suficiente para colocar ela aí. Porque essa senhora, ela abandonou a gente quando a gente era criança. A gente não tem nem ela como mãe, a gente não tem vínculo nenhum sentimento com ela. Mas como nós soubemos que ela estava abandonada, nós, por misericórdia, colocamos ela aí. Mas vocês podem fazer o que vocês quiserem com ela. Não precisa nem ligar mais para nós. É claro que nós, como cristãos, nós não faríamos isso. Mas aquela ligação de sentimento de pai e de mãe, nem com a gente teria. E aquele rapaz, por misericórdia, colocou ela lá. Mas aquela mulher estava colhendo o quê, irmão? Ela abandonou o marido, abandonou os filhos e foi embora. E eu conheço uma mulher assim. Abandonou um homem com 2 crianças pequenininhas e fugiu com um camarada e foi embora. O tempo está passando. O tempo está passando, a gente não sabe se um dia essa mulher vai estar precisando dos filhos. E quando procurar, o que ela pode encontrar? Então a gente colhe aquilo que a gente planta. E às vezes essa pessoa pode estar reclamando um dia e pode dizer assim, poxa, os meus filhos não fazem nada por mim, mas não sabe o que ela fez lá atrás. A verdade é isso, nós colhemos tudo que nós plantamos. Agora, teve um amigo meu, que ele foi assaltado, ele é cristão, ele foi assaltado. Colocaram ele dentro do carro dele, jogaram ele ali entre o banco de trás, pisaram em cima dele e levaram ele para um morro, para uma comunidade. Aí ele disse, isso ele me contando, ele disse que tiraram ele do carro, aí pegaram documento, pegaram o carro, pegaram tudo que ele tinha dinheiro, aí começaram a conversar entre eles lá, o que ia fazer com ele, se ia matar, o que ia fazer. Aí eles falaram o seguinte, faz o seguinte, cara, chama o fulano de tal lá, que era o líder dele lá, chama lá. Aí o camarada veio. E ele está lá, disse que tremendo. Ele disse, rapaz, era ali, eu estava vendo já a minha morte. Aí ele disse que o rapaz veio de lá, aí olhou para ele, aí chegou para os bandidos e falou assim, devolve tudo para ele. Devolve carteira, devolve documento, devolve o carro dele. Pode ir embora. Aí os caras, mas por que tu está fazendo isso? Aí ele olhou para o irmão e falou o seguinte, irmão, tu se lembra de uma mulher que você dava cesta básica para ela? Você ajudava muito aquela mulher tal, assim que morava na rua tal. Aí ele olhou para o bandido e falou assim, eu me lembro. Aí ele olhou para ele e falou assim, sabe aquela criança que estava do lado dela? Era eu, que você ia lá. E aquela mulher era minha mãe. Então você pode ir embora. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Você está me entendendo? Que o bem que a gente faz vai voltar para nós? Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tem uma outra história. Eu gosto de contar história, irmão, porque a história fixa na nossa cabeça. Aí eu falei para a Vânia assim, Vânia, eu vou contar
eu vou contar pouquinho história lá hoje. Ela falou, quanto? Eu falei, 10. Aí ela, que? 10? Eu falei, olha o tempo que tu vai usar, hein? Olha só, as irmãs têm que fazer comida. Ela sempre puxa a minha orelha, irmão. Ela ali. Aí eu liguei para o pastor, falei, Daniel, dá um tempinho maior, mas eu não vou falar muito não. Um construtor de casas. Trabalhava 30 anos numa empresa, fazendo casa para aquele patrão. Estava perto dele se aposentar. Aí ele falou para o patrão, estou me aposentando. Aí o patrão falou assim, então faz o seguinte, faz a última casa para mim. Aí tu se aposenta. Aí ele pensou assim, caramba, trabalhei 30 anos para esse camarada, esse cara nunca me deu nada. Puxa vida. Aí começou a construir a última casa. Só que essa última casa, ele estava meio chateado, aí começou a botar material de segunda, não caprichou, não pintou direito, fez tudo como não deveria fazer. Quando ele terminou, ele chegou para o patrão, pegou a chave e falou, ó, está terminada a casa, estamos aqui. Aí o patrão olhou para ele e falou assim, ó, por você ter trabalhado para mim 30 anos, eu quero te dar esse presente, essa casa é sua. Vocês estão entendendo por que a gente tem que fazer sempre o bem, sempre o melhor? Porque na realidade, irmão, eu não estou fazendo para o pastor, eu não estou fazendo para ele. Na realidade, eu estou fazendo para mim. Eu estou fazendo para mim mesmo. Quando você faz alguma coisa, você tem que ser inteligente espiritualmente. Você está fazendo para você. Isso vai voltar para você um dia. E vai depender. Quando a Bíblia diz, irmão, o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, se é semelhante, é igual. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não é interessante? Você fazer para aquele próximo como você está fazendo para você. É plantar, irmão. Entenda isso de uma vez, vai voltar para você. Agora eu vou contar para os irmãos uma história. Depois eu vou falar para os irmãos qual foi a parte dessa história que me chamou a atenção. Todo mundo aqui conhece a história de Acabe, a vinha de Nabote. Quem é que conhece aqui a história da vinha de Nabote? Na Bíblia. Que o rei Acabe, ele quis comprar a vinha de Nabote. Então ele chega lá, olha só como é que essa palavra de plantar e colher é interessante. Nabote, eu quero comprar a tua vinha para fazer minhas plantações lá. Aí Nabote falou para ele assim, aí ele falou assim, eu te pago 10 vezes mais do que vale, porque essas terras eram próximas das terras de Acabe, do rei Acabe. Aí Nabote diz para o rei, longe de mim vender uma herança dos meus pais. Porque a lei de Moisés dizia que não podia fazer aquilo, vender uma herança. Aí o que ele fez? O rei ficou aborrecido, ficou zangadinho, chegou em casa, se deitou e ficou lá, triste. Aí Jezabel, aquela endemoniada, que era uma mulher endemoniada, tinha legiões de demônio aquela mulher, ela olha para Nabote, deitado, o que está acontecendo com você, rei? Aí ele fala, assim, o rei Acabe, chega para o rei Acabe e fala assim, o que está acontecendo contigo? Por que tu está triste aí? Ele falou, eu fui lá para comprar a vinha de Nabote e ele não quis vender. É por isso que você está assim? É assim que você se comporta como rei? Deixa que eu vou resolver esse problema. Levanta, come, que eu resolvo isso para você. Olha a trama. Olha a trama para o mal. Olha a trama para a semente do mal do inferno. O que ela fez? Escreveu cartas para a cidade de Nabote, carimbou com o anel do rei e mandou que se fizesse um jejum
E mandou que colocasse Nabote no lugar de destaque. E mandou arrumar 2 vadios, 2 endemoniados também, filhos do inferno, e colocaram do lado de Nabote. E aqueles 2 homens testemunharam contra Nabote, dizendo que ele tinha amaldiçoado a Deus e ao rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram. Olha só a conclusão da semente do mal. Ele estava plantando uma semente que ele não tinha ideia do que iria acontecer com ele. Mas em Israel tinha um homem que não tinha medo de nada e nem de ninguém. Foi lá aonde o rei Acabe estava tomando posse da vinha e diz para ele assim: ó, eu tenho um recado de Deus para você. Você assassinou Nabote, pegou a sua vinha. Agora eu tenho um recado para te dar. Você vai morrer por causa disso, por causa dessa semente ruim que você plantou. E o seu sangue, os cães vão lamber o seu sangue. Não ligou muito não. Continuou normalmente, achando que não ia acontecer nada com ele. Mas o profeta Elias foi lá e disse essas verdades para ele. Agora o que eu acho interessante, irmãos, o que eu achei interessante foi o seguinte: que quando nós fazemos uma coisa ruim, você vai pagar. Agora eu achei interessante como Deus fez para que o rei Acabe pagasse o que ele fez. Deixa eu ver aqui onde é que está. Vamos lá. Micaías, o profeta Micaías, Acabe resolve atacar a Síria para reconquistar uma cidade que tinha sido conquistada pelos sírios. O que acontece? Ele chama o rei Josafá e pergunta para o rei Josafá: você quer ir comigo? Aí o rei Josafá fala assim: chama os profetas para dizer se a gente deve ir ou não. Aí os 400 profetas de Israel disseram para ele que ele poderia ir. Aí o rei Josafá fala assim: não tem mais nenhum, não? Ah, tem um tal de Micaías aí, mas que ele só fala coisa ruim a meu respeito. Ele não fala nada de bom. Então traz ele. Traz ele. Aí quem foi falar com Micaías disse assim: Micaías, olha só, os 400 profetas que foram consultados pelo rei já disseram que ele pode ir. Faz o seguinte, cara, como se dissesse assim: para tu ficar bem com o rei, diz que ele vai também se dar bem, que ele deve ir. Micaías até ensaia isso. Quando chega lá perto, o rei pergunta: eu devo ir ou não? Ele falou assim: você pode ir. Aí o próprio rei Acabe falou o seguinte: quantas vezes eu tenho que te dizer que você tem que dizer a verdade para mim? Aí Micaías fala a verdade: ó, eu vi todo Israel espalhado, como se estivesse sem pastor. Aí ele olha para Josafá e fala: eu não te disse que ele só fala coisa ruim a meu respeito? O que acontece, irmão? O que acontece? Vamos lá.
Micaías responde: vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelha sem pastor. E ouviu o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para a sua casa. O rei Acabe disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, né? Aí, ó, 1 Reis, abre aí por favor agora, irmão, 1 Reis 22, 19. Olha só, que interessante. 1 Reis 22, 19. Olha só o que Micaías fala aqui. Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote Gileade e morra lá? Vocês prestaram atenção? Olha só o que Deus fala aqui. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote Gileade e morra lá? Foi feita uma reunião. Foi feita uma reunião no céu para que Acabe pagasse aquilo que ele tinha feito. Foi feita uma reunião no céu para Acabe pagar o que ele tinha feito. Aí eu pergunto para os irmãos: será que está sendo feita alguma reunião lá no céu para abençoar a gente? Pelo bem que você fez agora? Pela semente do bem que você plantou? Ou do mal? Será que o Senhor está reunindo? Gente, como é que a gente vai abençoar lá o irmão fulano de tal? A irmã fulano de tal, como é que a gente faz para abençoar ela? Será que está tendo essa reunião lá? Porque essa reunião aqui foi para matar o rei Acabe. Para que ele pagasse aquilo que ele fez. Aí vem, e um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo? Vai e o engane. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas. E o Senhor decretou a sua desgraça. Foi feita uma reunião, irmão, isso que me chamou a atenção, para que aquilo que ele fez, que era para ele pagar. Aí o que ele faz? Eu acho que ele ficou meio perturbado com aquilo que o profeta falou. Quando ele vai para a guerra, Josafá vai com as vestes reais e Acabe vai disfarçado, como se fosse um soldado comum, achando que ia enganar Deus. Como se ele fosse um soldado comum. Colocou a armadura, tudo direitinho e foi para lá, disfarçado. E já havia no exército inimigo uma ordem que era para todos os chefes dos soldados procurar Acabe para matar ele. E vem todo mundo, só que ele estava disfarçado. É igual a história do camarada que chegou a hora dele de morrer, aí avisaram para ele que ele ia morrer. Aí o que ele fez? Ele era cabeludão. O que ele fez para enganar a morte? Ele cortou o cabelo todo, ficou totalmente careca para enganar a morte. Aí o anjo da morte veio, olhou. Cadê o cara cabeludo que estava aqui? Pô, o cabeludo não está aqui, eu vou levar esse careca mesmo. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Acabe se disfarçou. Acabe se disfarçou para que não acontecesse com ele aquilo que já estava determinado, mas não tem jeito, não adianta cortar cabelo, não adianta recar para tentar. E ele entra na batalha. Quando ele está na batalha, o que acontece? Um arqueiro
Não mirou em ninguém, irmão, não mirou em ninguém. Eu vou matar aquele soldado, eu vou matar aquele, eu vou matar aquele outro. Não, ele ao ermo. Pega e lança. Pá! A flecha vem, irmão. Vem. E tinha uma parte da armadura de Acabe vulnerável. E aquela flecha vem, aquela lança naquele lugar. E entra em Acabe. E aí ele chega para quem estava guiando o carro e diz: me tira de combate, que eu estou ferido. Aí eles levam Acabe para a cidade. Quando chega na cidade, Samaria, Acabe morre. Eles levam Acabe para sepultar. Pegaram o carro de Acabe, com o sangue de Acabe, e levam para um açude, onde as prostitutas se banhavam. E os cães lamberam o sangue de Acabe, assim como o profeta falou. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, eu estou falando, eu resolvi contar essa história, porque de vez em quando eu vejo aquele programa Tratamento de Choque. Tratamento de choque, às vezes, nós precisamos de tratamento de choque, nós crentes. Vocês já viram, quem já viu esse seriado, Tratamento de Choque? Eles pegam crianças, adolescentes, que são rebeldes nos Estados Unidos, que desobedecem pai, fica na rua fumando, eles levam eles para o presídio. Lá dentro eles pegam aqueles marginais antigos e pega e joga num canto, diz que vai matar, que vai arrebentar com ele, que vai estuprar ele lá dentro, e falam tudo. Eles falam coisas terríveis para aqueles meninos. É um tratamento de choque. Às vezes, uma palavra que a gente traz, poxa, irmão Ezequiel está trazendo uma palavra dura. Irmãos, eu não pensei nisso não, veio na minha cabeça. E quando vem, eu coloco aqui para falar. Não tem como a gente fugir. Nós vamos plantar e vamos colher. Vocês sabiam que nós, o que você é hoje, o que você faz hoje, o que você é na vida hoje, é fruto do que você foi no passado? Em parte. Olha para a tua vida. O que é que você é hoje? É fruto do que você foi lá atrás. Se você estudou, se você é um engenheiro hoje, porque você estudou, plantou a semente lá atrás, estudou, hoje está um engenheiro. Pastor Daniel, pastor hoje, por quê? Veio vindo do pai e passando para o outro, de repente ele começou a estudar a Bíblia, tal, e Deus foi vendo, bom, pastor, o Emerson na live agora dos jovens, estava vendo lá em casa ontem, ele falando que ele veio uma vontade de tocar violão nele, que queria, de repente ele começa a aprender, ele começa a exercitar, estava plantando, estava ali plantando, daqui a pouco, em 6 meses, ele falou que ele já estava no louvor da igreja tocando, mas por que ele está aqui tocando? Fruto do que ele fez lá atrás. Se ele não tivesse feito isso, ele não estava aqui tocando. Então, todos nós hoje, a maioria, nós somos frutos daquilo que nós plantamos lá atrás. Então, não reclama não. Não reclama não. Você é o que você fez, ou o que tu não fez. O que eu não fiz. Tem coisas que, se voltasse o tempo, eu diria assim, vou fazer dessa maneira, pela experiência que eu tenho hoje. Que eu não fiz lá, que eu queria ser hoje. Vocês estão entendendo? Então, o que nós somos hoje é fruto do que tu foi lá. E se tu quiser coisa legal lá na frente, começa a plantar coisa boa hoje. É muito simples, irmãos. É muito simples. Continuando. Vamos voltar para Gálatas 6. Vamos lá, Gálatas 6. Eu fiz uma mistura santa aqui. Gálatas 6.
Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Gálatas 6. Agora vamos ler 8, 9 e 10. Gálatas 6, 8, 9 e 10. Continuar. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Irmão, tem uma ilustração que fala do leão da carne e o leão do espírito. Um leão é alimentado pela carne e o outro é alimentado pelo espírito. Aí você, quem é que vence a briga no final do dia? Todo mundo sabe dessa ilustração, não sabe? Todo mundo aqui sabe. Então, o leão que vai ganhar a briga é aquele que você alimentar mais. Se você alimentar o leão da carne vai ganhar. Se você alimentar o leão do espírito vai ganhar. É assim que é. Então, qual a semente que tu está plantando? No leão da carne ou no leão do espírito? Agora vamos lá. Gálatas 5, voltando um pouquinho. 5, 16 ao 26. Vamos lá. 5. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há a lei. Nós precisamos do Espírito de Deus na nossa vida para nos orientar. Nós precisamos, porque, irmão, você sabia que muito crente esquece do Espírito Santo? Ele ora, ele fala: Senhor, eu te oro em nome de Jesus. Ele fala, claro que nós temos que falar disso, mas muitas das vezes nós esquecemos do Espírito Santo, que é Deus e que fala com a gente o tempo todo. Jesus falou assim: é necessário que eu vá para que o Pai envie o Espírito Santo Consolador. Nós temos que ter essa aliança com o Espírito. Tem um hino que Deus me deu, que o Emerson me ajudou também ali a fazer umas coisinhas ali no hino, que diz assim, ó: do teu Espírito, Senhor, eu necessito. Ele me leva a navegar nos teus rios. Ele me ensina a guardar tua palavra. Ele me leva a te louvar, a te entronizar, Senhor. Teu Espírito, Senhor, já se faz presente aqui, como águas cristalinas, inundando nosso ser. É preciso perceber sua graça, seu poder, revelando tua vontade, o teu querer.
Do teu Espírito, Senhor, eu necessito. Ele me leva a navegar nos teus rios. Ele me ensina a guardar tua palavra. Ele me leva a te louvar, a te entronizar, Senhor. Tem uma estrofe que diz assim, ó: teu Espírito, Senhor, como um rio fluirá sobre aqueles que te adoram e estão no teu altar, e com fé vão prosseguir e ninguém pode impedir que teus rios sobre nós venham a fluir. Do teu Espírito, Senhor, eu necessito. Diz aí, ele me leva a navegar nos teus rios. Ele me ensina a guardar tua palavra. Ele me leva a te louvar, a te entronizar, Senhor. É o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito de Deus. Irmãos, o Salmo 126, 5 e 6, ele diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Tem muita gente aí semeando com lágrimas. Muita gente sendo perseguido nesse planeta por falar do amor de Deus, por falar da bondade de Deus, e não recuam. O leão do Espírito, esse leão do Espírito, ele é semeado com lágrimas. Estevão, irmão, Estevão, o primeiro mártir, ele semeou com lágrimas. Pregando a palavra, falando do amor, e muitas das vezes por falar do amor de Deus você é perseguido. Estevão sendo apedrejado, jogando pedras nele, e ele olha para o céu, vê os céus abertos, e ele pede a Deus: Senhor, não impute sobre eles esse pecado da minha morte. Semeando com lágrimas, muita gente. Irmão, Jesus semeou com lágrimas. Jesus foi maltratado, foi transpassado, cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinhos, zombaram dele. Ele ficou calado. Jesus não revidou. Quando mataram, Jesus disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Jesus disse isso chorando. Chorando sobre Jerusalém. Imagina, para imaginar Jesus chorando. Vocês estão matando os profetas. E eles colheram, irmão, por fazerem aquilo. Olha o que o povo de Israel colheu depois. A perseguição que veio para o povo de Israel, que eles colheram por ter feito aquilo. Judeus, 6 milhões de judeus exterminados. Quando eles disseram lá, Pilatos, Barrabás ou Jesus? Escolhemos Barrabás. Eles não sabiam que eles estavam plantando uma semente ruim. E o que eu faço do sangue deste homem? Que o sangue dele recaia sobre nós e nossos filhos. Foi o que eles disseram. Estavam colhendo aquilo, irmão. E não, irmãos, quando você for ofendido, for abandonado, traído, mal falado, ao invés de revidar, chore. Quando seu coração for machucado, oprimido, e você não tiver palavra para expressar sentimentos, chore, não revide. Nunca semeie maldição, nunca semeie vingança, nunca semeie raiva, nunca semeie ódio, nunca semeie contenda, nunca semeie pecado. Porque a Bíblia diz: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Não revida não, irmão.
Não plante semente de ódio. Não queira fazer justiça com as próprias mãos. Plante a semente do bem. Tem um hino que eu acho lindo, que diz assim: pois quem insiste semeia, ainda que chorando, voltará trazendo consigo seus molhos cantando, semeando com lágrimas, como um rio nos olhos, sem descansar as mãos, semeando com lágrimas. Os que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. Aí diz assim, ó: como um deserto minha alma está, muitas razões para desistir, que vontade de chorar, mas eu sei não devo descansar as mãos, pois quem insiste semeia, ainda que chorando, voltará trazendo consigo seus molhos cantando, semeando com lágrimas, com um rio nos olhos, sem descansar as mãos, semeando com lágrimas. Os que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. É certo colher. Aplauda o Senhor, irmão. Pode aplaudir o Senhor. Agora, para encerrar, vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Eu plantei um pé de flamboyant, né, que se chama flamboyant. É flamboyant que eu conheço, né? Ela dá uma flor bonita, ela tem amarela, tem vermelha. Eu passando na estrada, vi aqueles pés, eu falei, que lindo. E lá no condomínio onde eu tenho uma casa lá, ela tem esses pés. Aí eu fui lá, peguei aquela vagem dela, né, que ela dá, tirei as sementes, fiz um buraco em frente lá, cavei e coloquei as sementes ali, tapei e fiquei esperando o tempo passar. O tempo passou, um dia eu estou lá fora na calçada, quando eu olho eu estou vendo aquela plantinha brotando. Aí ela começou a crescer e eu todo contente, irmão, falei, caramba, eu que plantei, eu falei, todo feliz, todo bobo. Aí começou, né, aí ela começou a crescer, estava desse tamaninho. E eu, toda vez que eu chegava lá, que eu passava às vezes um mês sem ir, ou então 15 dias, quando eu chegava, ela já estava um pouquinho maior. E eu todo bobo. Aí, teve uma vez que eu fui, quando eu cheguei lá, que eu fui procurar a planta, quando eu olhei, cadê a planta? Eu olhei, estava ela arrancada do lado. Irmão, me deu uma tristeza. Eu falei, puxa vida, quem fez isso? Será que foi cachorro? Eu falei, não, cachorro não ia fazer isso. Mas tinha um vizinho lá, ele até saiu de lá, mas eu não estou dizendo que foi ele não, tá? Eu só estou contando a história. Ele chegou para mim e disse assim, irmão Ezequias, não planta isso não. Arranca esse pé de flamboyant daí, porque isso aí, cara, isso vai estourar tua calçada. Mas eu não falei nada, eu não disse nada, eu só fiquei calado, ele falando, porque isso aqui vai fazer uma sujeira aqui no teu coisa, você quebrar. Ele tinha me dito isso, na minha cabeça passou assim, eu acho que foi ele que tirou essa planta. Passou aqui na minha cabeça, mas eu não estou julgando, não estou dizendo que foi ele não. Sei que a planta estava arrancada. Quem arrancou aquela planta, aquela árvore que eu plantei, ele estava tentando me impedir de quê? Eu fiquei pensando, por exemplo, da beleza daquela árvore, as flores que ela ia me dar e a sombra que aquela árvore ia me proporcionar, que eu acho bonito, que ela faz uma copa legal. Então, quando eu chego lá, que está um sol quente, às vezes eu coloco debaixo do pé de flamboyant do meu vizinho. Então, eu falei, vou plantar a minha.
Eu quero ter a minha sombra de uma coisa que eu plantei. Eu estava ali e eu vou esperar. Se Deus não me levar antes, eu vou usufruir. Então arrancou a planta. Tem pessoas que ele quer usufruir das coisas, mas não quer ter trabalho. Ah, isso dá trabalho, isso faz aquilo. Ele não quer ter o cuidado de plantar, de regar, de botar adubo, de podar. Ele não quer. Ah, vai dar trabalho. Pô, mas o trabalho não é meu. Não é eu que vou fazer. O que está te incomodando? Eu fico pensando, por que esse cara está incomodado com uma coisa que é eu que estou plantando, que eu quero? Eu quero usufruir daquilo que eu plantei. Eu acho bonito, e daí? Mas, o que eu fiz? Eles queriam me desestimular. Pô, arranquei, agora ele vai ficar na dele. Fui lá, peguei outra vagem, coloquei a semente lá. Só que dessa vez eu fui mais esperto. Peguei uma estora de madeira que eu tinha lá, cavei em volta de buraco, desse tamanho, enfiei lá para o fundo, em volta da semente. Fui na loja de material de construção, comprei uma tela, coloquei em volta daquilo tudo, desse tamanho, preguei com prego, protegi a semente que eu plantei. Eu protegi. Eu estava tomando cuidado, porque eu não tinha tido cuidado da primeira vez, que eu deveria ter tido cuidado com aquela semente. E muitas vezes a gente planta uma coisa e larga para lá. Não faz isso não. Eu errei. Então, eu fiz isso. E às vezes, quem tenta te desestimular é quem está perto de você. Irmãos, nós temos isso na Bíblia. Aquela mulher do óleo de alabastro, ela pega aquele óleo que era dela, ela vai até os pés de Jesus e joga. Aquela mulher estava plantando uma semente que Jesus disse que por onde aquele evangelho fosse pregado, o nome dela seria lembrado. Aí os discípulos de Jesus, que andavam com Jesus, que estava perto dela, por que está fazendo isso? Esse desperdício, poderia vender e dar para os pobres. Tentando arrancar aquela semente que aquela mulher estava plantando. E tem muita gente que às vezes está perto da gente, que de vez de dizer, faz isso mesmo, isso é uma coisa boa, vai lá e arranca, ou tenta arrancar aquilo de bom que você está fazendo. Não deixe, não, irmão, não deixe. E também não deixe que essas pessoas consigam fazer que nasça em você esse sentimento de não querer plantar mais, porque arrancaram o que tu plantou. Plante de novo. É o conselho que eu dou. Tiraram, plante de novo. Ah, tiraram de novo, plante de novo. Até porque vai ter coisas que nós vamos plantar que não vai germinar. Por isso que você tem que plantar muito. Aqui a gente fala muito na oferta aqui, né, pastor Daniel? Quem semeia pouco, colhe pouco. Quanto mais você semear, mais você vai colher. Então, irmão, não deixe. Tem pessoas que tentam implantar em você uma semente de amargura, uma semente de ódio, aí vem e fala o teu coração, e joga, porque as palavras, ela tem poder. Às vezes uma palavra, ela entra numa pessoa, a palavra tem o poder de te levantar e o poder de te derrubar. Então não deixe ninguém plantar nada em você ruim. Não deixa, repreende. E continue plantando. Plante, 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 plante. Porque se você viver 90 anos, 100 anos, você vai ter coisa para colher para caramba. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.